dar, e pensando em todo o tema da aula sobre vocação e chamado, me veio à mente o chamado de um homem de Deus muito famoso. Ele é muito famoso. Tem 3 grandes religiões no planeta: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Em todas essas 3 religiões, esse nome ele é muito famoso, que é Abraão. Abraão ele é muito famoso nessas religiões também. Ele é muito respeitado. Abraão tem um nome grande. Se você for falar com um judeu e perguntar sobre Abraão, ele vai te contar algumas coisas. Ele é conhecido lá. Se você for conversar com um islâmico sobre Abraão, ele vai te contar sobre Abraão. Ele é muito conhecido lá também. Que nome grande é esse? O que fez o nome de Abraão grande? Será que foi o fato dele ter deixado pátria, pessoas, posses e ir para um lugar? Então o mérito estaria nele, né? O brilho estaria nele de ser contra a cultura, fazer um negócio diferente. E normalmente esse apelo é um apelo que o meu e o seu coração tem. A gente quer ousar, a gente não quer uma vida medíocre, a gente quer fazer um negócio grande e maior. O que faz então um nome e um homem desse ser tão famoso, ter um nome tão grande, que é o nome e a história de Abraão? E aí, pensando nele, eu queria meditar com vocês sobre o chamado de Abraão. Sobre o chamado de Abraão. E isso está lá em Gênesis 12, a gente poderia ler uma passagem maior, a gente passeia depois por outros versinhos, mas a gente poderia ler Gênesis 12, a parte mais conhecida, 12 de 1 a 3. Vamos juntos a Gênesis 12, e a gente lê do versinho 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E de ti, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui, então, a palavra de Deus. Vamos orar juntos mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, este é o dia que o Senhor fez. Quanto zelo, quanto carinho, Pai. Um dia bonito, um dia de temperatura agradável, um dia de cores vibrantes, um dia de comunhão. Este é o dia que o Senhor fez. Que carinho, que cuidado, né, em cada detalhe, numa oportunidade como essa, Deus. Obrigado pelo privilégio aqui de poder louvar ao Senhor com esses cânticos que nos vão lembrando os atributos, as marcas do Senhor. É fácil para a gente e fica-nos bem louvar o Senhor, Deus. Obrigado por isso. E a gente quer aqui clamar agora juntos como família da fé, Deus. O Senhor bolou essa história. O Senhor decidiu falar através das Escrituras. Então a gente se coloca diante do Senhor como crianças famintas. A gente quer ouvir alguma coisa do Senhor, Deus. A gente está precisando, e o Senhor sabe muito bem, de uma palavra boa, firme, da parte do Senhor, Deus. O Senhor está enxergando os nossos corações. A gente, quando se encontra na igreja, a gente vê o exterior, a gente enxerga um sorriso, a gente recebe até um abraço, mas a gente não sabe como está por dentro a vida do outro. Mas o Senhor sabe exatamente a necessidade de cada um aqui nessa manhã, seja de uma exortação, seja do encorajamento, seja do estímulo, seja de um chamado. Que o Senhor então faça esse milagre, Deus. Passeie aqui no nosso meio e dá uma palavra boa para a gente. A gente está precisando do Senhor nesse domingo, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, então pensando nessa história aí de Abraão, quando a gente pega o fio condutor da história, se você perceber como um bebezinho, uma criança, ela entregue a ela mesma, ela vai se destruir. Uma criança sozinha, ela tende a perecer. Ela não sabe o que fazer. Mas isso não vale só para a criança. Eu creio que a humanidade entregue a si mesma, ela também tende a acabar, a se destruir. E se isso não for verdade, a gente precisa então rasgar as Escrituras. Porque se a gente acompanha as Escrituras, você vê que Deus cria toda a história e quando se entrega a vida a cada um de nós, a tendência é se destruir. Haja visto logo no começo Caim e Abel, então o que acontece é aquilo?
né? Se não é a própria humanidade tentando se destruir. Se a gente dá um salto depois no pacto que Deus faz com Noé, ele reserva, né? Porque estava indo tudo de muito mal a pior, a humanidade entregue assim, vai terminar assim. Ele faz um pacto e traz Noé, e depois a aliança que ele faz é dizer: enche a terra, ser fecundo, multiplica, enche a terra. Um pouco logo depois, já no capítulo 11 ali de Gênesis, o que acontece? A turma se junta para construir, eles tinham uma só linguagem, para construir uma cidade, no meio dela uma torre, para ver se alcança os céus, para fazer o nome deles célebre. Então, totalmente o contrário do que foi combinado, era para espalhar, multiplicar, você vê, quando encher a terra. Eles fecham num grupo, com uma língua só, com uma cidade só, com uma torre só, muito alta, para fazer o nome deles grande. E aqui vai abraçando o que eu queria conversar com vocês, com a história. Veja que Deus não deixa eles fazerem o nome deles grande. Não é eu e você, por nós mesmos, que vamos fazer o nosso nome grande. E aqui entra exatamente a nossa história. Por essa linhagem, que na divisão ali depois da queda de Adão e Eva, sai uma linhagem da serpente maldita e uma linhagem bendita dos que adoravam a Deus. Dessa linhagem, a partir de Sete, de Enos, que diz, então começaram a adorar o Senhor. Então desse fio de esperança é que a gente chega até Abraão. Deus bagunça a linguagem daquele pessoal de Babel para forçosamente obedecer o que ele manda, porque é ele que manda. Eu não faço o meu nome grande. Ele espalha o povo com as línguas. Então no capítulo 12 ele começa a dizer que ele então dá ele tem essa palavra, essa fala dele, esse chamado dele para Abraão. E aí eu começo a pensar com vocês em 3 partes essa nossa meditação: o poder do chamado, a natureza do chamado e a resposta do chamado. 3 partes. Eu sou presbiteriano, diz que o presbiteriano prega em 3 pontos. Eu estou aqui para não deixar ser mentira. O poder do chamado, a natureza do chamado e a resposta ao chamado. Se a gente pegar primeiro o poder do chamado, como eu estava contando para vocês, essa linhagem daqueles que deveriam adorar a Deus, entregue a si mesmo, ela tende a perecer, a bagunçar toda a história. Se a gente lê os versinhos anteriores do capítulo 12, um pouquinho antes, a gente vai vendo essa linhagem descrita. Eu poderia ler aqui talvez só eu vou ler do 27 aqui para vocês. Gênesis 11, 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, então chegou no nome que a gente está meditando, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, a terra de onde Abraão vai sair, estando Tera, seu pai de Abraão, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sara, aqui ainda é Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Aqui o que eu queria meditar com vocês a partir desse poder do chamado. 2 linhagens saem do pós-queda. A linhagem da serpente e a linhagem de Deus. A minha e a sua esperança, então, obviamente, deveria estar na linhagem dos filhos de Deus. Eles tinham que adorar e passar esse bastão até que chegasse em mim e em você. E eu te convido a meditar nas Escrituras. A linhagem dos filhos de Deus fez o dever de casa para chegar até a mim e a você? Se dependesse da força dessa linhagem dos filhos de Deus, para que o Evangelho tivesse chegado em Juiz de Fora e te fizesse crente hoje, deu certo por causa da linhagem dos homens? Não. A linha condutora do fio de esperança que teria que trazer o Evangelho até mim e a você, passando por Abraão, diz o texto em Josué, que essa linhagem que foi descrita aqui, que passa por Abraão, eles não adoravam a Deus. Como assim? Sim, a linhagem então, que seria o nosso fio de esperança, que está terminando aqui, está descrita a partir de Tera, Abraão, eles não adoravam a Deus. Eu queria aqui ler um versinho que prova isso, que está escrito em Josué 24:2. Josué 24:2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor,
habitaram da além do Eufrates. Preste atenção. E serviram a outros deuses. Abraão não servia a Deus. Abraão não servia ao nosso Deus. Então, espiritualmente, aqui eu faço uma divisão. Espiritualmente, da linhagem que deveria ser adoradora de Deus, que lá em Sete, em Enos, voltaram a adorar a Deus, se foi chegando até Abraão, e Abraão deveria ser um adorador de Deus, Abraão não era adorador de Deus. Ele está em Ur dos Caldeus, diz alguns teólogos que eles adoravam a lua, astrólogo, eles não adoravam a Deus. Espiritualmente, a minha e a sua esperança teriam acabado. O fio condutor da história que deveria trazer o evangelho até mim e a você, espiritualmente, estava adorando outros deuses. A casa caiu. Não tem como chegar a mim e a você. Agora, se espiritualmente a esperança está se esvaindo, porque eles estão adorando outros deuses, a lua, fisicamente também. Por quê? O Abraão me foi casar com Sara. O que é que diz o texto? Sara era estéril. Como que essa descendência vai chegar até mim e a você? Essa mulher não pare. Não tem jeito. Então, espiritualmente, eles estão adorando outros deuses, a casa caiu. E fisicamente não vai chegar em mim e você. Ela não gera filhos. Então, não tinha mais esperança. Como que vai ser isso, então? Eis que entra o poder do chamado. Quando não tem mais esperança, espiritualmente ou fisicamente, entrou exatamente no capítulo 12, onde a gente entrou aqui. Ora, disse Deus a Abraão. Quando acaba a esperança, a minha tese aqui é essa. Por que o nome de Abraão é grande? O nome de Abraão só é grande por causa do chamado de Deus para Abraão. Não fosse o chamado de Deus na vida de Abraão, Abraão era fubá, era nome podre, não ia ser famoso, não tem jeito. O chamado de Deus engrandeceu o nome de Abraão. O chamado de Deus fez o nome de Abraão grande e famoso. Não fosse o chamado, não tinha Abraão, a esperança já era. Espiritualmente não adorava a Deus, fisicamente não vai ter filhos, vai morrer ali a história. Mas eis que Deus fala. Já dá uma aplicação aqui, queridos. Meu coração esquenta. Porque se na sua história tiver fisicamente sem esperança, e aqui eu quero falar de acordo com o que eu creio das Escrituras, se fisicamente, por uma doença, por uma debilidade, por alguma angústia, você já não confia mais na sua engrenagem, não tem jeito, você se acha velho demais para pregar o Evangelho ou para ir para algum lugar, você se acha feia demais para conseguir casar, você se acha doente demais para conseguir continuar a caminhar, eis que tem um texto da Escritura que diz que quando fisicamente não tem mais jeito, essa mulher estéril, Deus fala, há esperança. Porque quando Deus fala, grandes coisas acontecem. O sol que nos banha agora é filho da fala de Deus. Ele disse, haja luz, e houve luz, senão não haveria sol. Que voz é essa? Voz que traz esperança, que traz calor, que traz nova vida. Fisicamente é possível, mas não só fisicamente, porque espiritualmente esse homem não adoraria a Deus. Não fosse o chamado de Deus, Abraão não era crente. Ninguém nasce crente. Deus chama, então, se espiritualmente também não tinha gente, ele adorava a lua. Eis que Deus fala, Abraão, ora, começa assim o texto, ora, disse Deus a Abraão, sai, Deus fala com Abraão, espiritualmente, se a sua vida está apática, podre, não tem vida devocional, não conhece o Senhor Jesus, tem vergonha de falar que é crente, você sabe do que eu estou falando, o quão fraca, medíocre, raquítica é a sua vida espiritual, ei, tem solução para você, há esperança, se a voz falar com você, ora, disse Deus, e escuta o seu nome. Há esperança para você, porque quando Deus fala, qualquer coisa pode acontecer. O ato de falar, queridos, é um negócio fabuloso, porque se tem um dos filhos de vocês correndo aqui, e vamos supor que essa porta não era de grade, mas era de vidro, um blindex muito transparente, e a gente não consegue perceber que tem um vidro, as crianças desatentas, se um filho de vocês sai correndo, marcando 200 aqui, e ele vai dar de cara nesse vidro, se eu estou vendo isso acontecer e eu não falo nada, eu fico calado. Segue o culto, é porque eu não me importo com essa vida. Agora se eu falo, para menino, é porque eu me interesso por ele. Quando você não conta para sua amiga que ela está sendo traída e você descobriu, é porque de verdade você não se importa com ela. Então o que eu estou querendo dizer é que o ato de falar é um ato de amor. Quando toda a nossa história ia acabar fisicamente e espiritualmente, eis que Deus fala. E ele fala com uma pessoa. Ora, disse Deus a Abraão. E aqui eu quero entrar com você também nessa história de Deus falar e falar com Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus, diz o texto. Ur dos Caldeus era como se fosse uma Nova York. Que tamanho é Nova York?
É muita gente, são muitas histórias, mas o Deus de toda a história, Ele me vai falar com uma pessoa, com o nome próprio, com o CPF, com o digital, Abraão. Ele fala com Abraão no meio de muita gente. É fácil estar perdido no meio de muita gente. Mas essa voz disse Deus a Abraão. Eu estou falando com você, Abraão. E Deus pode estar falando comigo e com você essa noite. Não tem como estar perdido demais. Não tem como estar longe. Mas é muita gente em Ur dos Caldeus. É uma Nova York. Deus foi em Nova York achar uma pessoa no bairro, no lugar que Ele queria falar com ela. É o chamado de Deus que mudou toda a história de Abraão e trouxe esperança de novo para a nossa linhagem e chegar até a mim e a vocês. Amém até aqui? Vocês concordam, queridos? Então, essa parte do poder de Abraão. E pensando nesse chamado, ainda no poder de Abraão, e Deus tendo falado com ele, tem duas características do chamado que me chamam a atenção, eu acho que vale a pena a gente meditar, que esse chamado ele é indispensável e merecido. Indispensável e merecido. Indispensável, por um tanto de coisa que a gente já falou aqui, porque não bastou Abraão estar na linhagem correta. Ele estava na linhagem correta. Na divisão dos filhos da serpente e dos filhos de Deus, ele vem no balé dos nomes que vão levar a Jesus. Mas ele estava na linhagem correta, adorando outros deuses. Então não bastou estar na linhagem correta. Por que o chamado, então, a gente pensando no poder do chamado, e eu estou te dizendo uma das características, que é indispensável. Por que é indispensável? Porque não bastou ele estar na linhagem correta. Ele estava na linhagem correta, mas não conhecia a Deus. Eu tenho um filhote, o Luca, de 2 anos. E a gente está grávido da Nina, de 7 meses. O Luca tem 2 anos. O Luca, eu não era crente, hoje Deus mudou minha história, eu sou crente. Eu sou casado com a Fefe, que é crente. Crente há muito mais tempo do que eu. Conheceu o Senhor Jesus através dela. Então onde que o Luca nasce? O Luca nasce numa casinha crente. Então ele tem um pai crente, uma mãe crente. Ele está numa linhagem boa? Tá. Sabe qual igrejinha que ele vai lá em Brasília? Numa presbitex. É presbiteriana do Guará 2. Uma igreja boa. Louvores cristocêntricos como os de vocês, bons pastores como os de vocês. Esse menino vai crescer numa família boa, da casa, geneticamente, numa família boa, espiritualmente, basta. O Luca vai ser crente? O chamado de Deus ele é indispensável. Abraão estava na linhagem correta, mas não bastou. É preciso ter uma voz que fala, Luca, você não vai servir seu próprio coração. Vem andar comigo, como Deus fez comigo e com alguns de vocês. Não fosse aquela voz, algum tempo atrás na sua e na minha vida, a gente já era. A gente estava indo na galope para o inferno, achando bom, anestesiado pelos prazeres dessa vida, achando que isso era vida. O chamado de Deus, queridos, ele é indispensável na minha e na sua vida. Não fosse Deus, já era para você. Só que tem solução para você. Se você não foi chamado ainda, ouça a voz de Deus te chamando. Pode não haver outro dia que Ele decide te chamar. Ele está te chamando pelo nome. É indispensável ouvir o chamado de Deus. Ele nos chama, Ele muda a nossa história. Mas é não só indispensável, mas Ele é também imerecido. Porque não é pelas qualificações de Abraão. Então Deus chamou Abraão porque Abraão era da linhagem e era crente. Ele estava lá tentando, fazendo um culto a Deus. Ele estava adorando outros deuses. Se os teólogos estão certos, a lua. Então é indispensável, porque precisa, não basta estar no lugar certo, mas é merecido porque Abraão não fez nada para merecer o chamado. Nada. Por contrário, ele não era qualificado, ele era desqualificado, de costas para Deus, adorando outros deuses, não estava procurando Deus. E merecido, o chamado de Deus que fez o nome de Abraão grande, esse chamado é imerecido. E aqui eu quero ver se eu consigo trazer para a terra aqui uma explicação para animar a nossa alma. Mais uma vez eu falo do Luca. A minha história com a Nanda, eu tenho 15 anos de casado com ela, e eu comentava com o Abraão, quando ele foi me buscar no aeroporto, com o pastor Elias e o Pedro, que a gente é casado há 15 anos, e se vocês fizeram a conta, o Luca tem só 2. Poxa, mas que tipo de casal é esse que tanto tempo para ter filho? Por que demorou? Porque a gente não podia ter filho. Eu tenho dificuldade para ter filho, a gente ficou um tempinho casado, veio esse chamado missionário, a gente foi estudar. Quando a gente decidiu ter filho, não dava para ter, eu tinha dificuldades para ter filho. Ganhamos uma oferta para tentar fazer fertilização in vitro. E aí a gente, depois de uma tentativa, não deu certo, segunda tentativa, não deu certo, tudo isso espaçado por tempo, paciência e preparação.
da mente, do coração, de quem estava perto da gente. Não é assim. Vamos tentar fazer uma fertilização in vitro. Não é igual você tentar jogar um dardo num alvo, um atrás do outro. A gente tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Quando a gente desistiu, em paz com Deus, sinceramente em paz com Deus, a gente não tinha a nossa alegria na expectativa de poder ter filho ou não. A gente estava tentando ter, agora por essa via, né, in vitro. Na quarta tentativa, a gente ainda tinha 4 embriões e se implanta de 2 em 2 os embriões. A gente tinha 4 embriões. A gente falou, vamos usar os embriões, Nandinha, porque Deus não quer que a gente tenha, então vamos usá-los. E aí a gente fica livre desse tema, esse assunto, e aí segue a história. Vamos fazer alguma coisa. Na quarta tentativa veio o Luca. Sobraram 2 embriões. Depois da primeira onda da pandemia, a gente colocou porque eram nossos. Jamais vai vir outro filho. Colocamos mais 2 embriões, veio a Nina. Está no forno, né? A Nina. Então, por isso demorou. O que eu quero dizer com isso, tentando explicar o quão o chamado é merecido? Não é porque Abraão era qualificado que ele recebeu o chamado. E eu estou ilustrando isso com a paternidade. Não foi porque eu tenho o dom de ser pai que Deus me deu filhos. Não é. Mora comigo uma semana, ou se você vê o que eu já errei com o Luca em 2 anos, talvez eu tenha errado mais como pai do que você uma vida inteira. Eu não sou um bom pai. Eu não fui formado por Deus para ser pai. Eu não sou forjado por méritos pessoais. Por isso que demorou a ter. Deus estava te treinando para ser pai. Não é por qualidade minha. Não é por qualificação. Abraão não foi chamado porque tinha qualificações. O chamado de Deus qualifica Abraão a fazer o que Deus está mandando ele a fazer. É totalmente o contrário. Então, a paternidade para mim vem quando Deus decide que vai me fazer pai, aí ele me faz pai. Não é porque eu sei ser pai. Ao ser chamado à paternidade, ao ficar grávido do Luca, agora da Nina, é porque Deus vai me fazer um bom pai e agora muda. Consciente de que eu não sou bom pai, agora não existe pai melhor para o Luca do que eu. Por causa do chamado. O chamado me qualifica a ser o melhor pai que o Luca e a Nina podem ter. Então, a força, o poder está no chamado. E se eu aplicar isso a mim e a sua conversão, é porque Deus me chamou e te chamou à nova vida que nós vamos prestar como crente. Simples assim, nós vamos ser santos. Não porque você tem habilidade de santificar, de santificar-se, mas por causa do chamado de Deus, que mudou a minha e a sua história, da conversão para a nova vida, nós vamos prestar como crente. Por causa do poder de Deus que nos chamou, e Ele vai nos fazer cada dia crente melhor. Cada dia, um próximo culto, um próximo devocional, uma próxima segurada no comentário, uma próxima confissão de pensamentos tortos. É assim, um de cada vez, não porque a gente é qualificado. O chamado nos qualifica a ser santo, e nós vamos para cima. Amém, queridos? O poder do chamado, então, é essa nossa primeira parte. Pensando na segunda divisão que eu fiz, eu pensei não só no poder do chamado, mas na natureza do chamado. Qual seria a natureza desse chamado? Que tipo de chamado é esse? E eu quero chamar assim, a natureza desse chamado, o grande tema é que é um chamado radical. E dá para ver que é radical. E eu dividi em 3 características desse chamado. O poder do chamado, agora a natureza do chamado. A natureza do chamado, qual é a natureza dela? É radical. Por quê? Em 3 características que, se não existir em português uma dessas palavras, eu inventei, tá bom? Então, a primeira característica é aqui um chamado radical, pessoalmente radical. Ele é volitivamente radical e ele é missionalmente radical. Eu dividi assim, para a gente entender a natureza do chamado, um chamado radical, ele é pessoalmente radical, ele é volitivamente radical, ele é missionalmente radical. Por quê? Pessoalmente radical, a gente nota que esse chamado veio especificamente para Abraão. Como a gente falou, numa Ur dos Caldeus, uma Nova York muito movimentada, a voz de Deus vem e chama o Abraão. Esse chamado ele é pessoalmente radical, porque tinha mais gente, talvez, perto de Abraão. A gente nota, inclusive, no versinho aqui, que a gente leu esse do contexto do capítulo 11, que a turma veio vindo com ele, rumo àquele chamado que Deus tinha feito, mas diz no versinho 11 alguma coisa aqui, que eles foram até Arã. E ficaram ali. Eles não foram até onde Deus mostrou. Mas Abraão foi chamado para ir para a terra que eu te mostrarei. Porque o chamado foi pessoal para Abraão. Às vezes a turma, a igreja, alguns amigos, eles vão até certo lugar. Mas Deus tem um chamado para você. O seu é pessoalmente radical para você. Todo mundo faz concurso, todo mundo tem um emprego, todo mundo está casando. Qual que é o seu chamado? Pessoal. Ele é radical porque é difícil. Ele aponta, o número da senha é a sua. Atenção. Senha 23. Confere aí. É você, não são os outros.
Então ele é pessoalmente radical, porque, por exemplo, em Brasília, eu sou abraçado por uma cultura do concurso público. Lá tem muito concurso público. Então todo mundo tem que passar em concurso público. Se abre negócios lá, mas é muito menos do que em outros lugares no país. Tudo é concurso público. Você só escuta falar disso. Então está todo mundo indo para concurso público. Mas eu, pessoalmente, fui chamado para deixar o concurso público. Foi pessoalmente radical, irmão. Foi difícil. Crentes me desencorajaram. Como assim? Você é louco? Vai deixar a segurança do emprego? Eu tive que ler Timóteo para essa pessoa e falar da instabilidade da riqueza. Não é seguro coisíssima nenhuma. Se Deus quiser, Ele privatiza um planeta para mostrar que não é seguro o concurso público. Ele muda a história, porque não é concurso público seguro coisíssima nenhuma. Segurança está em Deus. Eu tive que pregar para crentes, porque estavam quente aqui, dando meu chamado, porque é pessoalmente radical. É para eu ir. Qual que é o seu chamado? Você está segurando em quê? Você não está tendo coragem de crer que o chamado é para você. Solta. Creia. É para você, é radical para você. Vai para a terra que eu te mostrarei. Pessoalmente radical, então, porque fala com cada um de nós, né? Não só um chamado geral, mas é um chamado pessoal, no caso, radicalmente para Abraão. E não só esse chamado ele é pessoalmente radical, mas eu chamei aqui de volitivamente radical, e aqui eu quero ver se eu dou conta de me fazer entender. Volitivamente tem a ver, esse significado de volição, com vontade. Com vontade. O chamado de Abraão foi pessoalmente radical. Ok, agora volitivamente radical, como assim, Carlitos? Volição tem a ver com vontade. Todos nós temos uma vontade, uma índole. E normalmente é de autopreservação e de fazer as coisas que eu e você desejamos, do nosso jeito. Eu creio que é contra a índole e antinatural Abraão ter que seguir um chamado desse. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu creio que é antinatural, anti-índole, anti a vontade de todos nós atender um chamado desse. É radical volitivamente por causa disso. Como assim? Sai, deixa tudo e vai. Porque normalmente a vontade é você fazer o que você quer e discerne como o melhor e o mais correto. Aí vem uma voz e manda você soltar e ir. Então eu creio que é volitivamente radical porque é contra a vontade. E aqui eu tento explicar um pouco mais. Se eu e você, nós sabemos para onde que é para ir, o controle volta para mim e para você. Sai de Juiz de Fora e vai morar em Brasília. Se a voz fosse clara assim, o controle volta para você. Você fala, eu vou de avião, ou eu vou de ônibus, ou eu vou de carro, eu vou contratar um caminhão de mudança, eu vou levar as coisas. Você dominou de novo como ir do ponto A para o ponto B, está de acordo com a sua vontade, você está mandando. Você está controlando a situação. Agora, quando o chamado vem desse jeito aqui e fala, vai para a terra que eu te mostrarei, aí perdeu o playboy. Aí você ficou suspenso. Como assim? Qual o CEP? Vai. Eu vou te mostrar. Mas o GPS... Não tem. Vai. Vai. Perdeu o controle. Não está no seu controle mais. Então você não sabe qual que é o próximo passo. Deus não vai te falar para você, querida, termina com esse namorado não crente e vai agora namorar com esse aqui que é da igrejinha. Ele é a resposta da sua oração. Ele é o crente. Não. Você precisa crer por fé que não vale a pena namorar um descrente e obedece. E vai. Talvez você nunca case, bebê. Nunca. Creia. Talvez você vai para a terra que eu te mostrarei. É contra a índole, é contra a vontade, não é do seu jeito. O cristianismo não é uma fé sobre obedecer 10 mandamentos. Porque se fosse obedecer 10 mandamentos, você ia ter o controle e ia falar, obedeci, 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 obedeci. Eu estou no controle. Não é sobre isso, é sobre andar por fé. O jovem rico é a prova disso. Obedeci, obedeci. A hora que Deus fala, vende tudo. E vem. Aí a casa caiu, ele tinha muita coisa, a âncora era muito pesada. Ele não aguentou. Cristianismo não é um conjunto de regrinhas para obedecer. É sobre crer, por fé, contra a vontade. Vai, eu vou te mostrar. Na vida de Abraão, isso se mostrou, pelo menos em 3 episódios, muito forte. O primeiro é esse, né, de você ter que ir para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele devia ter perguntado assim, obrigado, querido, como assim?
Como assim vai? E Deus falou, confia, vai. Aí num dado momento, Deus fala com ele assim, você vai ter um filho. Ele olha para ele velhinho, olha para a esposinha dele estéril e fala, como assim? Ele fala, creia, vai. Num dado momento esse menino nasce, e Deus me pede para matar o menino, sacrifica. Ele pergunta, como assim? Não é descendência, aquele negócio que o senhor falou? Creia, vai. Está vendo que ele não está no controle? Não tem jeito, é volitivamente radical o chamado. Então se Deus está te chamando, normalmente Ele não vai te chamar para uma coisa confortável, de um jeito fácil, é para você perder o controle. Solta o controle. Lá em casa a gente brinca que o controle da televisão é o poder. Eu falo, Nandinha, me dá o poder. O poder, né, que tem esse canal e tal. E aí então é o poder. Solta o controle. Tem uma mão grande aí, que Ele vai botar no canal, o que Ele quiser para a sua vida, você vai ter que assistir esse programa. E normalmente é o melhor programa para a sua vida. O melhor programa para a sua vida. Então, pessoalmente radical, volitivamente radical. E aí tem essa última lição, que eu chamei de missionalmente radical também, que eu vou ver se eu dou conta de me fazer entender. Vocês notaram que todas as vezes, bom, missionalmente tem a ver com missões. Missões tem a ver com levar o evangelho aos que não conhecem, né? Então, esse desprendimento, um caminho que você faz para o outro, né? Eu saio daqui, eu vou falar para o outro. Então, missões tem a ver com isso, né? Um serviço ao outro. Missionalmente radical, por quê? Vocês perceberam que o jeito do chamado de Abraão, de Deus para Abraão, ele sempre é um chamado que parece que passa por Abraão para abençoar outros. De ti farei uma descendência, os que te abençoarem eu abençoarei. E é sempre passando por ele. Então me parece que uma bênção de Deus, o chamado de Deus em última instância, ele não é um chamado que te coloca no centro da história para fazer o seu bem, para você ser felizona, para dar certo a sua vida. Deus normalmente nos chama, então esse chamado soberano que a gente está falando, que muda a história, ele nos chama para alguma coisa. É a partir de você e não para você. Essa é a minha tese. Missionalmente radical, porque ainda que as bênçãos de Deus te encontrem, elas não são para você só. Está errado se você entender que o emprego, as posses que você tem, a cidade que você está, o que você já conquistou, é para você ficar gorda diante de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Me parece que não é. Me parece que tudo que Deus faz para você, Ele te chamou isso para abençoar outras pessoas. Então você deveria usar posses, dons, sua vida, sua casa, sua história, como uma passagem da bênção para alcançar outros. Porque esse foi o chamado de Abraão. De ti eu farei uma grande nação. E tem um versinho que me vem sempre à mente, que é aquele de 2 Coríntios, que fala que Deus é o Pai de toda consolação. E que Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, com a consolação que vem do céu. Então, na tribulação, consolação para uma pessoa. Normalmente quem recebe consolação é quem está em apuros, tem um BO, tem alguma coisa acontecendo. Então essa pessoa foi consolada, porque ela está em aflição. O texto diz em toda tribulação, ela é consolada por Deus. Estou ilustrando como o chamado é missionalmente radical. Quando a gente está sofrendo, normalmente, a gente já tem uma natureza egocêntrica e egoísta. Quando a gente sofre, o nosso câncer é o pior, o nosso caso é o pior, a gente está sem dinheiro e a nossa situação é pior. Se a gente já tem a tendência a se achar o centro do planeta, você entra na igreja e pensa que está todo mundo te olhando. Não está, querida. Não está. Ninguém está reparando no seu cabelo. Não está. A gente se acha o centro do planeta. Quando a gente sofre, aí é que a gente acha que a gente é o centro do planeta. Minha dor é pior, o meu caos é pior, lá em casa está pior. Você quer falar para o planeta a sua dor. Aí o texto diz que você recebe consolação de Deus. Deus cuida de você em toda a sua tribulação. Aí você pensa, para mim, para eu ficar bem. Aí o texto segue, para que você console os outros com a consolação que você foi consolado. Em última instância, nem o seu sofrimento é para você. É para te servir de combustível, para nessa dor você aprender a cuidar dos outros. Não é sobre você, é sobre Deus usando você para os outros. Esse chamado à salvação, a caminhar com Deus, eles têm essas diversas marcas, e uma delas que a gente está falando é que não é para você só. Essa fé que você recebeu, você deveria estar contando para os outros. Tem gente escrava da própria vontade até hoje, no seu trabalho, na sua família, talvez no seu casamento. Se seu marido ou sua esposa não são crentes. Eles estão presos. É para você abençoar o outro. Aquele dinheiro que você tem não é só para você. É para abençoar o outro. O seu doutorado não é só para você. É para abençoar o outro. Missionalmente radical não é para você ser guloso da fé. Amém, queridos? Faz sentido? A natureza do chamado. E aí a gente já vai se encaminhando aqui para o final.
e eu pretendo tomar pouquíssimo tempo, aqui no final, que é esse terceiro ponto, que é a resposta ao chamado. Vimos o poder do chamado, vimos a natureza do chamado, e aqui agora a resposta ao chamado. A resposta ao chamado, para vocês que conhecem a história de Abraão, é bem verdade, está escrito, que logo depois que Deus chama, ele sai. Ele vai, ele obedeceu. A resposta do chamado é muito mais do que isso, do que sair e obedecer. Eu creio que a resposta do chamado, se vocês conhecem um pouco dessa história de Abraão, todas as bênçãos que estão prometidas aqui, para esse chamado que Deus fez para ele, tem várias bênçãos que me parece que elas são bênçãos satélites. Todas as bênçãos prometidas, me parece que elas têm conexão e dependência de uma grande bênção para que todo o resto se alastre, que é Abraão ter um filho. Se Abraão não tem um filho, lembra que fisicamente eu falei que estava zoado? Não tem mais jeito? A mulher era estéril? Então me parece que se para ali, não tem jeito. Então todo o resto de todo esse chamado, dessas promessas que Deus faz para Abraão, me parece que elas partem de um ponto, de uma grande bênção primária e prioritária, que é, precisa ter um filho. Precisa ter um filho. Toda a caminhada de Abraão, então, ele teve que andar crendo nessa promessa de que um filho vai vir. Porque se não vem, todo o resto não ia desenrolar a história. Teve tempo, pela demora dessa promessa ser cumprida, que Abraão fica chateado. Ele fica desanimado, ele fala, esse negócio vai dar ruim. Não tem jeito, não está dando certo. O que é que Deus faz? O Deus que chamou também encoraja. Ele visita Abraão e fala, Abraão, está de noite, não está? Vamos lá fora. Deixa eu te mostrar a minha criação. E ele começa a mostrar as estrelas para Abraão desanimado. Porque aquela promessa prioritária, que todas as outras viriam dela, não chegava. E ele chama ele para fora da tenda e começa a contar estrelas. Estrelas que Deus conhece todas pelo nome. Luzinete, Marinete, Olinete, Olentina. Todas. Pelo nome. E ele fala, você dá conta de contar? Conta, Abraão. Assim vai ser a sua descendência. Isso é tão lindo, que eu estou vendo estrela aqui hoje. Aquelas estrelas que Deus apontou para Abraão, algumas delas estão aqui. Você é uma estrelinha. E eu não sei se tem mais estrela nascendo aqui hoje. Prometido naquele dia. Quantas estrelas, Abraão? Chegou em Juiz de Fora, chegou em Brasília, chegou na Índia. Tem estrela pipocando em tudo quanto é lugar. Se a resposta de Abraão, naquele episódio, era ter que crer num filho que viria, naquele menino, fica fácil ver o Evangelho. A minha e a sua caminhada também, de todas as bênçãos que a gente pode ter nessa vida, são sempre olhando para outro menino, para Jesus. A gente anda caminhando por fé, que aquele menino que veio, olha para ele, eu vou te dar um filho, para Abraão. Eu e você, a gente olha para Cristo, espera o menino, ele veio, ele vai voltar, creia. Um dia a mais, creia um pouco mais, Abraão. Esse menino vai vir, Jesus vai voltar, queridos. Creia, um dia sem pornografia, um dia sem responder sua mulher, veio um dia sem deixar de vir para a igreja, um dia a mais com devocional, um dia a mais com santidade, olhando por fé para o menino que vai voltar. Todas as bênçãos estão amarradas ao menino, ao Senhor Jesus. Abraão é tipo de Cristo. Cristo foi o que deixou a sua terra e a sua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Jesus veio e está fazendo da gente uma grande nação, queridos. O poder do chamado, a natureza do chamado e a resposta ao chamado é a gente caminhar por fé, olhando para Jesus, olhando para aquele menino que nasceu em Nazaré para mudar a nossa história. Amém, queridos? Vamos orar? Você ora, pastor? Vamos fechar os olhos?